pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é de um bolo de chocolate pra lá de especial e muito saboroso. Vamos começar já? A gente começa preparando uma massa. Essa massa aqui é uma massa coringa feita à mão, no método adição. Você só vai adicionar mesmo e misturar à mão e tá prontinho. Aqui eu preciso então de 3 ovos. Pode colocar para bater também na batedeira se você quiser, mas não tem necessidade. Adiciono também 1 xícara de açúcar. A xícara que eu estou utilizando é de 240 ml e mistura muito bem com o auxílio de um fouet. Misturar mesmo, não precisa emulsionar aqui essa mistura. Misturados os ovos com o açúcar, você vai adicionar o líquido morno. Aqui eu tenho 1 xícara de leite integral morno, junto também com 100 ml de óleo. Pode ser o óleo da sua preferência. Karen, posso trocar o óleo por manteiga? Pode, gente. 2 colheres de sopa generosas de manteiga. Tem diferença? Tem. A massa com manteiga, ela fica mais quebradiça. Nesse caso de massa aqui, tá? Ela não tem muita estrutura. Com o óleo, ela fica muito mais estruturada. Misturados os líquidos com os ovos, agora a gente vai peneirar então o chocolate em pó 50%. 1 xícara de chocolate em pó 50% cacau. Pode utilizar também, se você quiser, o cacau em pó puro, tá? 100%. Mas o chocolate em pó fica com um sabor bem gostoso, intenso e também não fica amargo essa massa. Tá aí a importância da gente peneirar sempre chocolate em pó e cacau em pó. Sempre no final fica cheio de gruminhos, gente. Se a gente não peneira, a massa fica lotada de bolinhas assim depois e não é legal. Peneirado mistura muito bem e depois a gente já adiciona também a farinha de trigo. Vamos precisar aqui de 1,5 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha que já está peneirada também é uma farinha de ótima qualidade, né? Quanto mais fininha, mais branquinha, melhor é para bolo. Aqui eu vou adicionando e misturando também à mão. É super simples. Esse bolo aqui é aquele bolo de mão que a gente faz para comer com café, que fica delicioso, mas também pode ser recheado. Finaliza adicionando 1 colher de sopa de fermento em pó, misturo muito bem e a massa já fica pronta. Se você quiser mais dicas como essa para ter uma massa perfeita e uma massa estruturada para você vender bolos aí dentro da sua casa, já vem participar do link que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, que é então o meu curso online. Esse curso online tá super incrível para você que quer empreender na área da confeitaria. Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E eu quero que vocês reparem só na beleza dessa massa, gente. É um bolo perfeito, é uma massa super coringa, pode utilizar para rechear bolos, pode utilizar para comer só com cobertura, pode utilizar como caseirinho naquelas forminhas individuais para vender. Então já anota essa receita, salva esse vídeo e depois você faz. Aqui, então, eu vou utilizar uma forma com um diâmetro de 20 centímetros, tá? E ela tem também, gente, 7 centímetros de altura, olha só. Vou utilizar para untar no fundo da minha assadeira somente o desmoldante da Mago. Você pode utilizar a forma que você quiser para usar, então, tá? Como desmoldante ou também colocar o fundo de papel manteiga, que eu gosto bastante. Agora, então, é só colocar a massa aí dentro e levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 50 minutos. Essa é uma massa que, como ela tem bastante gordura, demora um pouquinho mais para ela assar 100%, mas fica incrível. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem um brigadeiro que ele é super cremoso. Não é bem um brigadeiro porque ele vai leite, mas anota essa receita se você quiser, então, fazer bolos em fatias para vender e também bolo estilo bolo bombom, tá? É uma receita apropriada para isso. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado, coloca dentro da panela e não liga o fogo ainda. Adiciona também o leite em pó, pode ser o leite em pó instantâneo ou integral, tá? Os dois dá certo. 100 gramas de leite em pó. Você vai misturar muito bem com o fogo desligado ainda para dissolver totalmente esse leite em pó no leite condensado. Misturado o leite condensado com o leite em pó, a gente adiciona agora 1 caixa de creme de leite com 17% de gordura.
Também 150 ml de leite integral e pode colocar o leite sem medo, gente. O leite em pó que ele entra para trazer tanto sabor como também estrutura para o recheio. Mistura muito bem, leva no fogo médio para o baixo até ele começar a levantar a fervura. Ele fica super líquido no início e ele vai começando a apurar. Só que vocês vão perceber que ele vai crescer muito. Esse ponto aqui é o ponto para bolo no pote, tá? Não é para recheio de bolo. Agora, esse aqui desgrudando do fundo da panela é para recheio de bolo. Chegando nesse ponto, você vai desligar o seu fogo, vai adicionar 70 gramas de chocolate nobre branco e vai misturar muito bem novamente. Agora sim o recheio tá prontinho e fica tranquilo que não fica enjoativo. Principalmente utilizando essa massa que eu mostrei pra vocês, porque ela tem um sabor bem elevado assim de cacau. Agora repara só nesse ponto de bloco aqui, perfeito para recheios de bolo. Para cobertura é um ponto a menos, viu? Senão fica muito difícil de espatular no bolo. Se você quiser saber mais vídeos como esse, né? Na verdade, se você quiser ver para saber o ponto correto de recheio, de enrolar e de cobertura, já comenta aqui embaixo que eu vou trazer um vídeo bem legal para vocês. Agora, então, transfere para um recipiente, coloca um plástico em contato e deixa descansando muito bem. Pode ser fora da geladeira mesmo. E massa do bolo pronto. Olha só, eu virei aqui em cima dessa bandeja aqui toda perfurada, somente para descansar e também esfriar para mim cortar e mostrar para vocês. E eu vou, então, tirar esse topo do bolo. É totalmente opcional, mas para fazer esse modelo de bolo aqui eu gosto bastante de deixar o mais nivelado possível essas massas. E olha só, gente, tá saindo até fumacinha de tão perfeita que essa massa aqui é. Super estruturada, pode cortar sem medo que não quebra. Agora vai uma dica para vocês, eu vou utilizar para umedecer água misturada com licor de cacau. Você pode utilizar também essência que fica uma delícia. E olha só o ponto do recheio, gente. O recheio não está 100% descansado, tá? Só lembrando para vocês, por isso ele tá meio puxa-puxa ainda, mas ele fica super estruturado e delicioso. Se você quiser, então, fazer também recheios de trufas e cones trufados, fica incrível com esse tipo aqui de recheio. Agora, na montagem do bolo, forrei a forma limpa com 2 plásticos abertos, plástico limpo. Já coloco, então, o primeiro disco de massa e vou umedecer muito bem essa massa. Agora eu venho, então, com uma parte bem generosa do recheio branco, coloquei dentro de uma manga de confeitar com furo médio e faço uma camada super generosa de recheio. Espalho muito bem esse recheio e venho, então, agora com os morangos. A dica do morango, o morango tem que estar inteiro, sem nenhuma fissura, não pode estar machucado e também somente retirado o talinho do morango. Não corte ele se você for fazer essa montagem, tá? Senão vai soltar muita água. Agora você vai colocando aí o morango completando toda a sua forma, mas deixando um espaço para nossa dica de recheio que eu vou falar para vocês agora. Aqui eu tenho uma massa de brigadeiro que eu preparei na noite anterior, tá no ponto para enrolar perfeito. E agora, gente, eu vou fazer algumas bolinhas com esse brigadeiro super estruturado e vou colocar aí no meio do recheio. Vai olhando como eu vou fazer. Se você quiser, tem como também você fazer um recheio de brigadeiro, colocar numa manga de confeitar e colocar algumas pitanguinhas aí no meio, mas não fica igual. Dessa forma que ele não se desfaz. Pode perceber que é um brigadeiro que está totalmente estruturado, mas super macio. E esse detalhe depois você vê na fatia que você corta. Fica uma fatia surpresa, com esse recheio delicioso de leite ninho, morango e ainda mais uma bolinha de brigadeiro. Me fala aí o que você achou dessa ideia. E para você que não se tornou ainda meu aluno do curso online Fábricas de Bolo em Casa, eu vou deixar uma condição super imperdível para vocês na descrição do vídeo. Como fez muito sucesso e algumas pessoas não conseguiu ainda entrar no curso e participar, eu deixei um link promocional para apenas 30 pessoas. É limitado porque a gente tem uma contagem de inscritos na descrição do vídeo para vocês. Então, espero muito que você que ainda não teve o acesso do curso tenha e que você faça muito sucesso, assim como eu também, utilizando receitas como essa.
A gente finaliza colocando mais brigadeiro, o recheio, né, branco, espalha muito bem e vem então com a última camada de massa. Umedece muito bem esse disco de massa também. Leve então esse bolo para descansar na geladeira por volta de 4 horas. Pode também fazer de um dia para o outro. Lembrando que bolos com morango em especial têm a validade somente de 2 dias. E bolo descansado, vamos agora então decorar esse bolo. Eu já virei em cima aqui então de uma tábua, retiro o plástico e olha a perfeição desse bolo em fatia. Se você quiser não colocar cobertura, cortar as fatias, rende aqui 8 fatias super generosas, hein? E colocar somente aí um brigadeiro por cima, Nutella, enfim, você consegue vender o bolo em fatias perfeitamente. Aqui eu vou decorar, gente, com um brigadeiro em ponto mole. Esse brigadeiro aqui é a receita que eu já ensinei para vocês no curso online. Então, para você que já é meu aluno, tem esse brigadeiro por lá. O que eu fiz? O brigadeiro ele fica mais consistente. Coloquei dentro de uma vasilhinha que pode ir ao micro-ondas e aqueci por volta de 30 segundos. Coloquei então dentro de uma manga de confeitar com bico pétala e eu vou fazer essa decoração aí em toda a volta do bolo. Só lembrando que a cada vez que você vai depositar, então, a cobertura, você limpa o bico para não ficar manchado. E olha só que detalhe lindo que fica. Finalizo fazendo rosetas aí por cima de todo o bolo com o mesmo brigadeiro. E o bico 1M da Wilton. Coloco também um pouquinho dessa cobertura aí no centro do bolo, espalho muito bem e venho com brigadeiros enrolados, gente. Já tá prontinho o nosso bolo de hoje. Super caprichado, uma receita perfeita. Aqui eu ensino pra vocês conteúdo, gente, que é conteúdo pago. Muitos inscritos aqui sabem que isso é verdade. Muita gente que só tem receitas como essa dentro de curso, eu ensino pra vocês, tá? Dentro do meu curso online tem, além de receitas, mas muitas dicas pra você ter uma produção. Fazer não só um bolo, mas vários bolos de uma vez só. Tá? Então, esse aqui é o diferencial do curso online para você que quer, então, vender bolos. E bolo prontinho, quero muito saber a sua opinião, o que você achou dessa delícia de hoje, já comenta aqui abaixo, quero muito que vocês façam, hein? E depois também já coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Agora eu vou tirar uma super fatia e mostrar para vocês a delícia que fica esse bolo por dentro. Olha só, gente, um pedacinho de brigadeiro ali no meio de uma fatia. Todas as fatias têm, então, esse brigadeiro aí no meio. Olha só, que graça. Virei aqui a fatia para vocês verem a diferença que fica. Eu já vou ficando por aqui, meus amores. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curte bastante esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo. Tchau!